Olá a todos, muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse curso de tratamento conservador da dor musculoesquelética, com ênfase em coluna vertebral e com ênfase na parte de intervencionismo em dor. Eu sou Daniel Camargo Pimentel, sou médico formado aqui pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sou fisiatra, especialista em medicina física e reabilitação pela mesma instituição. Eu fiz o meu fellowship na Harvard Medical School, com ênfase em coluna vertebral. Aqui também pela USP, sou doutor em ciências, obtendo meu doutorado pelo Departamento de Patologia, e hoje em dia eu dirijo a Clínica Spine Center, que é um centro voltado para a parte de intervencionismo em dor, com ênfase em coluna vertebral, e sou professor responsável pela disciplina Tratamento de Dor e Coluna, com ênfase em procedimentos minimamente invasivos, que é ministrado aos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tanto com atividade na graduação como na pós-graduação. Antes de qualquer coisa, uma declaração importante: eu sou sócio proprietário da Clínica Spine Center, como eu falei, que é um centro voltado ao tratamento minimamente invasivo e intervencionista de problemas da coluna. Então, tudo que eu falar nas aulas daqui por diante vai ser com esse viés e com essa ênfase de alguém que faz isso na prática já há mais de 10 anos. Então, entrando propriamente no escopo desse curso, nós vamos abordar ao longo das aulas, ao longo das nossas conversas, a de hoje, que vai ser uma aula um pouco mais introdutória, com conceitos gerais sobre o tratamento de dores, principalmente as dores musculares. No nosso próximo encontro vamos falar um pouquinho sobre intervencionismo para o tratamento de coluna vertebral, dando uma geral nas possíveis modalidades. Depois vamos entrar mais aprofundadamente na anatomia relevante da coluna e estudar um pouco dos aspectos da biomecânica e os mecanismos de lesão que podem afetar a coluna vertebral. No próximo encontro também vamos ter um momento para falar sobre os exames complementares, onde nós vamos falar sobre a anatomia radiológica da coluna vertebral, os achados relevantes de radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, do ponto de vista da coluna e do ponto de vista bem prático para um conhecimento básico do médico em relação aos achados possíveis de coluna vertebral. Depois vamos falar sobre a propedêutica da coluna, o exame físico, a avaliação física do paciente, o que é importante da gente lembrar quando examina um paciente, quando tem um paciente com esse tipo de queixa para a gente. Isso baseado em alguns casos clínicos. Vamos falar sobre os sinais de alerta que todo médico tem que saber quando a pessoa apresenta algum problema de coluna. E aí nós vamos começar a focar nas estruturas específicas, as possíveis fontes de problema na coluna, com os tratamentos também específicos para cada uma delas. Então vai ter um momento onde nós vamos falar sobre as facetas articulares, as articulações da coluna. Vamos falar também sobre o canal vertebral e os forames, né, os espaços por onde os nervos deixam, né, as raízes nervosas deixam a nossa coluna. Vamos falar sobre os discos intervertebrais também. Vamos falar sobre fraturas vertebrais. Vamos falar um pouco sobre procedimentos endoscópicos para a coluna vertebral. Vamos falar também sobre síndrome pós-laminectomia e também, como parte conjunta da coluna vertebral e uma estrutura passível de causar problemas e queixas clínicas, também vamos falar sobre a sacroileite, e no final do curso também haverá um momento para discutirmos um pouco das perspectivas futuras nesse campo de tratamento minimamente invasivo de problemas de coluna. Então, antes de mais nada, a introdução, né, o ponto zero aqui da introdução de um curso sobre dor nas costas ou dor na coluna é nós conceitualizarmos dor. Então, o que é dor? Eu vou pedir licença para ler a definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, onde disse que dor é uma experiência sensorial e emocional, então sensorial e emocional desagradável, que está associada ou é descrita em termos de lesões teciduais. Vamos pensar um pouquinho sobre o que quer dizer essa frase, essa conceitualização de dor. A dor hoje é tido como, pela própria Associação Internacional, como o quinto sinal vital. Os 4 sinais vitais clássicos, né, que a gente aprende na faculdade, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial.
hoje em dia é acrescido desse quinto sinal vital, que é a dor. Tanto que em ambientes hospitalares, normalmente o pessoal, a equipe de enfermagem, costuma abordar os pacientes e avaliar sistematicamente, diariamente, mais de uma vez ao dia, e quantificar esses 5 fatores. Né? Então a dor, de tão importante e de tão impactante no dia a dia da pessoa, ela é tida como um quinto sinal vital. E a dor, ela é relacionada não só à sensibilidade, como também a emoções desagradáveis. Então existe, destrinchando essa frase, existe um componente sensorial de sensibilidade e existe também um componente emocional. E essa emoção, ela é desagradável. Existe sempre uma imagem simbólica de uma lesão, né, quando a gente fala em dor. Então, na cabeça da pessoa, se você for perguntar para uma criança, o que é dor? A dor é quando eu machuco, quando eu ralo o meu joelho, dá uma dor. Então, existe uma imagem simbólica de lesão que leva a pessoa a imaginar e conceitualizar a dor. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso adiante e ver que não é tão simples assim a definição. Mas a dor, ela pode ser tanto aguda quanto crônica. Do ponto de vista artificial, a gente costuma colocar em 3 meses, né, esse cutoff aqui, menos de 3 meses, mais do que 3 meses, a diferenciação entre dor aguda e dor crônica, sendo que a dor aguda, aquela que vem repentinamente, aquela que aparece no momento, ela é uma reação vital no sentido de alertar a pessoa para a reação de defesa ou fuga. Né? Eu coloquei a minha mão numa chama, na boca do fogão que está quente. Aquilo me dá um alerta e eu me defendo, eu tiro a mão daquele local que está causando aquela lesão. Então a dor aguda, ela sinaliza o meu corpo, dá um alerta para o meu corpo para que eu me defenda dessa lesão. E a dor crônica, aquela que se arrasta ao longo de semanas, ao longo de meses, ao longo de anos. Normalmente essa dor tem mais um peso social maior, que ela vem junto com um caráter de incapacidade. A dor crônica, ela costuma ser muito mais incapacitante ao paciente. Ela vem imbuída no sentido de sofrimento. A pessoa sofre de dor crônica. Então veja bem que a gente está falando de dor e a gente está falando de sofrimento. Né? E esse sofrimento a longo prazo muito mais atrelado à dor crônica. Essa imagem aqui é uma imagem antiga de uma torção de tornozelo, como nós vemos aqui na imagem. E normalmente quando a gente assiste esse tipo de imagem, é difícil alguém que não faça aquela careta e fale: eu não sofri a lesão, mas eu estou tendo um input visual dessa lesão, mas essa lesão tecidual, esse entorse grave aí do tornozelo do tenista é capaz de me gerar uma emoção. Então, essa imagem ilustra muito bem, né, a interface entre a lesão tecidual e a reação emocional que ela causa na gente, que ela causa nas pessoas, né, na maioria das pessoas. E existe uma conceitualização que, de certa forma, é complicada, de colocar no mesmo patamar a dor e a nocicepção. Aquele machucado e aquela sensação de quando eu coloco a mão numa chama, num fogão ligado, por exemplo, aquela sensação é uma nocicepção. São os receptores de dor captando aquela lesão, e isso a gente chama de nocicepção, não necessariamente a dor. Por quê? A dor é um conceito muito mais amplo. Envolve a nocicepção? Sem dúvida nenhuma envolve a nocicepção, mas envolve também aquela questão emocional, envolve um sofrimento. Aquela dor causa um impacto emocional na pessoa que sofre a nocicepção. Então é um conceito maior do que a pura lesão tecidual. E esse sofrimento, essa resposta que é subjetiva, que é a resposta do âmbito psicológico, gera um padrão de comportamento nessa pessoa. É muito comum nós ouvirmos na discussão de casos em dores crônicas, a pessoa, ele tem um comportamento de dor crônica. E esse comportamento de dor crônica, ele envolve uma gama muito maior de fatores, não só de nocicepção, às vezes existe, normalmente existe, às vezes só para deflagrar o processo, às vezes continuamente essa lesão que se perpetua, mas ao longo do tempo existe uma resposta já emocional. Eu tinha uma professora antiga e muito querida,
que ela colocava até emocional e espiritual, por que não? Né? Tem muita correlação nessa área. E essa resposta comportamental ela é modulada por uma série de fatores. Né? Então, são fatores do dia a dia da pessoa, que vão desde questões pessoais e familiares, questões profissionais, questões de relacionamento interpessoal, até eventuais ganhos secundários com um quadro de dor, pessoas que buscam afastamento ou buscam ganhos financeiros. Então, assim, a primeira coisa e a primeira mensagem que nós temos que ter firmes em nossa cabeça quando a gente fala de dor, ou um curso de dor, uma conceitualização de dor, é ter a separação da nocicepção e da dor. A nocicepção é aquilo que irrita as terminações nervosas, aquilo que ativa as terminações nervosas. A dor é uma coisa muito mais complexa e ampla do que a nocicepção. E a gente falou muito, né, da dor aguda versus a dor crônica, e qual que é o mecanismo que leva a dor crônica, a cronificação dessa dor. Existem, de forma que, né, é um assunto muito extenso, né, a dor, que não faz parte do escopo, né, a gente se aprofundar, caso contrário existiria um curso único exclusivamente para se falar de dor, mas do ponto de vista simplório e introdutório, a gente vai colocar como dois jogadores aqui. Né? Então, assim, existe a nocicepção, que é aquele estímulo doloroso, e existe o sistema de supressão da dor, o sistema supressor da dor, que é a modulação neural que a gente faz para tentar diminuir esse estímulo, esse input nocivo. Né? Normalmente, na cronificação da dor, existe o aumento da nocicepção e a diminuição desse sistema supressor de dor. Né? Então, o que pode levar ao aumento da nocicepção? Traumatismos, infecções, necroses, tumores, eventos que estão ali constantemente bombardeando esses nociceptores. Então, existe uma hipercaptação do impulso nociceptivo, dessa lesão, né, desse machucado, vamos falar assim. E o que pode levar à redução desse sistema de supressão de dor, que é uma via descendente? Né? Algumas lesões de via aferente de dor, lesões da via sensitiva dolorosa, amputações, por exemplo, né? Você traumaticamente você retira esse sistema neurológico que chega até a região da dor, a famosa dor fantasma, né? Algumas lesões nervosas periféricas, machucados, ferimentos que lesem essa fibra nervosa. Algumas lesões medulares também, a gente sabe que esse impulso doloroso ele é mediado na medula, então lesões na medula podem levar a esse tipo de diminuição, né, da minha capacidade do meu organismo suprimir a nocicepção. E além de lesões medulares, eventualmente alguns AVCs, dos quais na região do tálamo é a clássica de onde sai esse estímulo para a supressão da dor. Então, eventualmente, alguns AVCs que peguem essa área prejudicam o paciente na supressão desse impulso doloroso, e aí a balança aqui do meio do nosso diapositivo pesa muito mais a nocicepção com a diminuição do sistema supressor de dor, e esse paciente tem a exacerbação, a perpetuação e a cronificação do quadro doloroso. O que pode acontecer? Ambos podem estar presentes em conjunto também, né? O paciente ter uma lesão junto com uma redução, ou nenhum deles, né? E aí são aquelas dores psicogênicas, que é extremamente difícil, extremamente complicado lidar com esse tipo de paciente, mas é importante sabermos que a dor pode vir de outros sistemas, e aí falando da parte psicológica, psiquiátrica, que não necessariamente o sistema supressor da dor ou uma nocicepção externa causando essa lesão tecidual. Então são basicamente esses os mecanismos aí que a gente tem implicados na gênese da dor crônica. E como é que a gente ataca a dor crônica no sentido de tratamento? Como eu trato a dor crônica? Tendo em mente esses dois sistemas, o supressor da dor e o aumento da nocicepção, a gente tem dois caminhos para agir. Para tentar mitigar o aumento da nocicepção, daquela lesão tecidual, a gente pode lançar mão de alguns
medicamentos da classe dos analgésicos, e aí analgésicos uma vasta gama, indo até os opioides, por exemplo. Os anti-inflamatórios não hormonais também, nesse sentido de tentar diminuir essa nocicepção. Os meios físicos, que são os meios analgésicos, que acabam sendo usados, por exemplo, na fisioterapia, calor local, diatermia, correntes elétricas, essas coisas podem também ajudar na diminuição da nocicepção, elas competem pelo impulso doloroso. E a acupuntura, né? A acupuntura também, nesse contexto, ela é um meio eficaz para tentar diminuir essa nocicepção, e por isso que é tão usada na dor crônica. A acupuntura, inclusive, ela é bastante usada na dor crônica porque ela age não só para tentar mitigar esse aumento da nocicepção, como também para tentar modular e melhorar o funcionamento do sistema supressor de dor, né? E aí a gente já está falando de ação em sistema nervoso, né? E a ação do sistema nervoso a gente pode usar tanto medicamentos, né, e aí os antidepressivos, os neurolépticos, os anticonvulsivantes, os gabapentinoides, assim por diante, né. A estimulação elétrica, falando de meio físico, também é uma modalidade, junto com a iontoforese, que é a aplicação de uma corrente contínua para levar medicamentos através, né, transdermicamente, né, através da pele do paciente, são meios físicos que também agem não só tentando diminuir e atacar a parte de nocicepção, quanto também agem tentando modular para cima, né, o sistema supressor da dor. E algumas estimulações corticais, que são modalidades físicas que também estão sendo muito estudadas, né? A nossa faculdade ela encabeça muito pesquisas, aí tem gente muito boa nessa parte de estimulação cortical, né, que pode ser magnética, pode ser elétrica, tem uma série de modalidades, mas você tenta, do ponto de vista do sistema nervoso central, encefálica mesmo, fazer o aumento a melhora do funcionamento desse sistema supressor de dor no nosso organismo. E sobre o motivo do nosso curso aqui, sobre a dor nas costas, né? O que vale a pena a gente falar em relação introdutória sobre a dor nas costas? Existem causas finitas ou estruturas finitas que podem levar a um quadro de dor nas costas. Então, o que existe ali na nossa coluna, e aqui à direita do nosso diapositivo a gente vê uma foto, uma figura esquemática de uma coluna lombosacral. O que pode doer na nossa coluna? Podem doer os músculos e os ligamentos, que a gente vai entrar um pouquinho aí ao longo dessa primeira conversa introdutória. As articulações podem doer, e aí no caso da coluna vertebral nós estamos falando das articulações facetárias ou articulações apofisárias, que no momento oportuno na anatomia nós vamos destrinchar um pouco mais esse tema, mas são as articulações de uma vértebra em relação à outra. Os discos intervertebrais também podem ocasionar dor. Os discos intervertebrais são as estruturas que fazem o amortecimento do impacto entre um corpo vertebral e outro, que também nós vamos não só ter um momento para falar desses problemas e do real tratamento, né, do correto tratamento, bem como a questão anatômica. Os nervos, e aí quando eu falo nos nervos eu estou falando tanto do ponto de vista central, medular, caldequina, como do ponto de vista radicular. Lembra, as raízes nervosas são os nervos que saem dentre uma vértebra e outra, que vão, em última análise, comandar os membros, né? No caso da coluna cervical, os membros superiores, no caso da coluna lombosacral, os membros inferiores. E os ossos também, né? Os ossos podem doer? Pode doer, sem dúvida nenhuma. Quadros de fratura, assim como também haverá um momento, uma aula específica sobre as fraturas vertebrais, os ossos também, eles são um ator importante aí e que tem que ser avaliado no contexto de um paciente que tenha dor nas costas. Nessa primeira conversa, conforme já havia alertado, vamos nos ater um pouquinho mais à parte músculo-ligamentar. Então, esse é o assunto introdutório, e depois os outros assuntos vão sendo dados, conversados e discutidos nos encontros subsequentes. Então, falando da parte muscular do corpo do ser humano. A gente sabe que o músculo ele é responsável por cerca de 20 a 40% do peso total de um adulto. São aí 200 pares de músculos, né, direito e esquerdo, que constam. Então, assim, realmente é uma gama muito grande de músculos, claro, para tanta função
que é realizada de movimentação no nosso organismo, é necessário que haja muitos músculos. Então, são 200 pares de músculos que podem causar a dor, que podem causar problema, que podem causar sofrimento ao paciente que venha a ter algum problema. Existem os músculos que são mais acometidos e os menos acometidos. Mas, teoricamente, né, todo músculo pode doer, pode causar problema, pode causar sofrimento ao paciente. E a gente vai conceitualizar um pouquinho a dor miofacial. Se a gente for pensar na palavra músculo e fáscia, miofacial. O que é a dor miofacial? É aquela dor de origem do músculo, né? E essa dor miofacial ela pode causar a alteração funcional desse músculo, pode doer o próprio músculo, mas o que tem de diferente na dor miofacial é que, por ação desse músculo, né, por mau funcionamento desse músculo, por ativação desse músculo, ele pode causar uma dor referida não necessariamente no próprio músculo, uma dor referida à distância. A gente vai ver um pouco mais de detalhes aí nos próximos diapositivos. O que caracteriza a miofacial, então? Primeira coisa, são nódulos palpáveis em bandas tensas musculares. Do ponto de vista bem popular, é aquele pessoal que fala assim, nossa, olha quantos nódulos, o músculo está todo travado. O massagista costuma falar muito isso, né? Nossa, eu peguei vários nódulos, fiquei apertando para soltar vários nódulos e a gente vê que esses nódulos estão dentro de fibras. Você sente a fibra do músculo. Então, a dor miofacial ela é caracterizada por isso. Existe o sentido da fibra mais contraturado e existe um nódulo palpável que normalmente é o ponto de maior dor quando comprimido. Então, quando eu aperto, existe o dolorimento desse músculo e normalmente é uma dor referida localmente, mas para diferenciar de uma dor de contratura muscular pura e simples, a dor miofacial ela refere uma dor à distância também. Existem estudos clássicos e mapas miofaciais que são de fácil acesso, né? A gente sabe a Bíblia da miofacial para nós médicos que mexemos com isso é o livro da Travel e do Simons, onde existe uma série existe um mapeamento dos músculos e os possíveis padrões de referência à distância. Que quem mexe com a parte músculo-esquelética é uma literatura obrigatória e um conhecimento prático obrigatório toda vez que o paciente sente a dor referida. Por quê? Eu tenho que ter a noção do que é uma dor referida do ponto de vista miofacial, quais que são esses locais já descritos, porque ele pode me confundir com uma dor de um pinçamento radicular, por exemplo, uma radiculopatia, que vamos falar aí em algum encontro mais para frente, mas é importante eu diferenciar origem muscular, mesmo com irradiação, ou origem radicular, raiz nervosa, que pode ser prensada, por exemplo, por uma hérnia de disco, referindo dor à distância. A dor miofacial, além dos nódulos palpáveis na banda tensa, dor no músculo que você aperta, dor referida à distância, ela também pode cursar com disfunções motoras, né? Dificuldade de realização de determinados movimentos, movimentos estes de responsabilidade dos músculos que estão acometidos. Então, é um paciente que não tem uma amplitude de movimento adequada para esses músculos ou consegue fazer amplitude de movimento, mas à custa de muita dor. E também pode cursar com fenômenos neurovegetativos. Pode haver alteração de colorimento, normalmente o músculo ele pode ficar ou mais pálido ou mais avermelhado, e esses fenômenos neurovegetativos também podem cursar com alterações de sudorese local, e existe descrição até de dores miofaciais mais crônicas que alteram pilificação local também nos músculos acometidos. Então, existe a presença também de fenômenos neurovegetativos, o que acaba até às vezes confundindo a cabeça do médico examinador, né, que se não está atento ou não tem o conhecimento necessário sobre a dor miofacial, pode acabar pulando um diagnóstico, né, e pensando em questões neurológicas ou outras causas de dor. Obviamente que as questões neurológicas são importantes no conhecimento
de um paciente que tem uma dor referida, mas a miofascial entra aí no leque, no hall, né, na caixa de ferramentas daquele médico que está examinando e que vai fazer o diagnóstico diferencial dessa causa. Então, a definição, né, para quantificação e para identificação da síndrome dolorosa miofascial, ela passa pela palpação cuidadosa, né, da superfície corporal, que ela revela uma diferença na qualidade e na densidade do tecido ao lado dela. Então só tem um jeito de você pegar a mão de diagnosticar a dor miofascial, estando junto com o paciente, ouvindo a história do paciente e examinando o paciente. Sem pressa, com cuidado, com critério. A palpação vai dar, e isso é uma memória tátil que o aluno de medicina, que o residente, que o médico aprende a todo dia, né? É uma memória tátil que ele tem que palpar um músculo normal e tem que palpar um músculo com miofascial, e a partir do momento que isso fica natural, o diagnóstico de dor miofascial também passa a ser feito com muito mais tranquilidade e muito mais precisão também. Então, nesse modelo esquemático, eu estou diferenciando aqui dois conceitos, né, que é o ponto de dolorimento versus o ponto gatilho. O ponto de dolorimento traduzido aí livremente do inglês do tender point, e o ponto gatilho, que às vezes até o pessoal usa corriqueiramente o termo em inglês, né, o trigger point, né. Então, o ponto de dolorimento, o que acontece? Existe a banda tensa, existe o ponto de dolorimento máximo, existe essa nodulação no meio, né, dentro dessa área tensa, só que quando você aperta, a dor é local. Essa é a dor oriunda da contratura muscular, essa é a dor oriunda daquele músculo. E o que difere, então, o tender point do trigger point? O que difere o ponto, né, de dolorimento do ponto gatilho? Da mesma forma, a banda tensa, né, aquelas fibras musculares tensionadas, existe a nodulação, porém, quando eu aperto esse ponto de dolorimento máximo, essa nodulação, existe sim a dor do músculo, mas existe a dor referida numa zona à distância. Então, a grande diferença é isso. Eu aperto essa nodulação dolorosa, mas na síndrome dolorosa miofascial, que é descrita em termos da existência dos pontos-gatilhos, essa dor ela é referida à distância. Dolorimento, às vezes, na síndrome dolorosa miofascial, pode ser difícil de localizar, né? Eu estou falando dessa dor referida. Existe a dor do músculo, olha, dói, mas, por exemplo, dói o trapézio, nossa, e o paciente às vezes até fica espantado. Parece que dói um pouco aqui em cima da orelha, dói a região temporal, dói a região cervical. Então, essa irradiação, por vezes, ela é difícil de localizar, não é aquela coisa que você aponta exatamente onde é a radiação. Então, existe essa irradiação, de certa forma, difusa. Às vezes, até ela pode ser referida em estruturas somáticas profundas. Pode ser que você aperte algum músculo ou na região dorsal ou na região abdominal, como bem descreve os mapas miofaciais, e a pessoa pode referir dores viscerais, dores abdominais, dores pélvicas, por exemplo, de origem miofacial. E a gente sabe que a síndrome dolorosa miofacial ativa estruturas específicas no córtex da pessoa. E essa dor ela acaba desencadeando uma inibição, né, pelas vias descendentes, uma inibição mais vigorosa. Então ela ativa, ela liga regiões cerebrais que ativam de forma mais potente essa via descendente, essa via inibidora das dores. E aí vale a pena a gente fazer um pequeno parênteses aqui para falar de quantificação de dor. E todo mundo que estuda a dor, eu me encaixo nesses, que pesquisa, que publica, existe uma dificuldade, é uma área, eu brinco com os alunos, que é uma área um pouco ingrata, porque a dor que dói em mim não necessariamente dói em você e não necessariamente dói nele. Então, só que eu preciso quantificar de alguma forma.
E aí criou-se, né, já há algumas décadas aí, pelo Dr. Andrew Fisher, falecido, o qual eu tive o prazer e o privilégio em algumas oportunidades de estar junto com ele, o tal do algômetro, o algômetro de Fisher. O que é o algômetro de Fisher? Ele é um dinamômetro, ele quantifica a pressão aplicada através de uma área de contato, na imagem da nossa direita, a gente vê uma área de contato no trapézio, que é uma área de 1 centímetro quadrado, onde o examinador ele aplica de forma constante a pressão ela é, o ponteiro ele vai marcando essa pressão, e a partir do momento em que o paciente sente uma dor mais importante, o examinador para e manualmente, para que o ponteiro volte ao zero, você tem que resetar manualmente. Então você faz, na hora que você tira, o ponteiro fica na última posição marcada. E com isso você tem uma quantificação, de certa forma, buscando ser mais objetiva, para tolerância desse paciente a uma pressão aplicada por centímetro quadrado, por assim dizer, seria a unidade de medida. E com isso, né, por que eu comentei na introdução desse diapositivo a questão de pesquisa? Você, de certa forma, consegue quantificar, por exemplo, a eficácia ou não de um tratamento, comparando com um segundo tratamento, comparando com sham, comparando com placebo. A gente consegue quantificar o antes e o depois do tratamento para tentar ter algo mais palpável do que meramente subjetivo. Melhorou ou piorou? Quanto que melhorou? Quanto que piorou? Então é tentar colocar um pouco em números essa quantificação, né, tentando objetivar um dado que é subjetivo. Obviamente que não é 100%, mas a gente consegue quantificar de forma melhor. E o que acontece no interior desses pontos gatilho aqui? Né? A gente sabe o que acontece lá? Será que a gente sabe? Aí teve um pesquisador, o Jay Shah, que alguns anos atrás, aí, bem poucos anos atrás, eu estava na residência, ele desenvolveu uma agulha de microdiálise. E o que essa agulha faz? A ponta da agulha no nosso canto direito embaixo da tela, ela faz uma pequena diálise. Então existe uma solução salina que passa pela ponta dessa agulha, né? Ela entra, é como se tivesse 2 caninhos, ela passa e volta. E quando ela volta pela agulha, através do efeito Venturi é aquele efeito do metrô na estação. Quando o metrô passa, parece que você é sugado. E realmente, quando você passa algo em velocidade, ele acaba sugando as substâncias, né, o líquido que está em volta. E através dessa cânula, agulhando os pontos gatilho, conseguiu-se fazer a análise das substâncias químicas presentes dentro desse ponto gatilho e comparar com outros locais do corpo, não necessariamente pontos gatilho ou musculatura saudável, né? Os estudos, na verdade, a linha de estudos dele acabou comparando pontos gatilhos ativos, né, que o paciente tem a dor, com pontos gatilhos inativos, ou seja, os tender points, com musculatura saudável, musculatura assintomática. Na imagem da esquerda em cima está com uma moeda, só para a gente ver em escala como que é essa agulhinha. Realmente, do ponto de vista de pesquisa clínica em síndrome dolorosa miofascial, é um estudo extremamente emblemático. E na direita em cima foi mostrado como foi os pontos de inserção, os pontos motores da eletromiografia. Foi feita uma eletromiografia para quantificar e localizar os pontos motores, aí no caso do trapézio, desse estudo específico. Passou-se por um aparelho de microperfusão, e aí através desse aparelho conseguiu-se, através, simplificando de uma série de técnicas laboratoriais, fazer essa diálise, essa microperfusão e a análise dessas substâncias químicas. E o que foi descoberto? Né? Foi descoberto que, pela microperfusão, que nos pontos gatilho ativos existia uma concentração maior de serotonina, existia um pH mais baixo
existia uma concentração mais alta de bradicinina, fator de necrose tumoral, interleucina 1 beta e norepinefrina também. E isso, de forma estatisticamente significativa, ao mesmo teste realizado em músculos de ponto-gatilhos não ativos. Então, com isso, a gente... Bom, e teve também, na sequência do trabalho, o mesmo, conforme eu já havia falado, o mesmo modelo de estudo para os ponto-gatilhos ativos, os latentes, e o músculo gastrocnêmio, lá, né, a famosa batata da perna, foi usada como controle. E houve, né, uma diferença, né, uma quantificação, mais do que uma quantificação, uma documentação da presença de neurotransmissores de uma forma muito mais abundante nos ponto-gatilhos ativos, quando comparado aos latentes, né, aos não ativos, e ao músculo intacto, ao controle totalmente sem nenhuma dor muscular. Com isso, a gente consegue concluir que existe um mecanismo neural, sem dúvida nenhuma. A gente falou nos diapositivos anteriores que ativa, inclusive, de forma potente a via de inibição, mas também existe uma concentração aberrante de microtransmissores químicos locais, né, de neurotransmissores locais. E o que esses neurotransmissores locais são responsáveis naquela região onde eles se encontram em abundância? Redução, basicamente, do limiar de ativação neuronal. Então, os neurotransmissores, eles fazem com que os nervos, as terminações nervosas, fiquem mais excitáveis. Eles ficam mais com um limiar de ativação reduzido. Além disso, existe também, na microvasculatura, alterações também. Esses neurotransmissores causam a vasodilatação local e acontece um edema local. Existe, então, uma reação inflamatória no seio desse ponto-gatilho. E essa reação inflamatória, ela é contida pelas fibras adjacentes, né, naquela reação que a gente chama de encapsulamento. Existe um edema e esse edema fica encapsulado ali, né, naquele ponto-gatilho, que nada mais é do que os nódulos, né, nada mais é do que por que tem um calombo no músculo, né, miofascial. É esse encapsulamento motivado pelo edema, que é gerado pela presença desses neurotransmissores que estão em abundância nesse músculo que sofre de síndrome dolorosa miofascial. E existe, inclusive, aí documentado histologicamente, como só para lembrar, existe a foto aqui da nossa direita, alterações histológicas também, né? Então, existem alterações do ponto de vista celular, com infiltrações gordurosas, anomalias mitocondriais, né, aglomerações nucleares e assim por diante. Então, é uma reação que pode causar, em resumo, uma maior e mais fácil ativação neuronal, um edema local e diferenças, alterações na própria estrutura histológica desse tecido muscular. E aí a gente vai entrar num outro tema, que é a tal da sensibilização. Sensibilização central é uma coisa que vale a pena a gente ter ouvido, porque é algo que, quando se fala em síndrome dolorosa miofascial, acaba se falando na cronificação do problema e nessa sensibilização. Qual que é a via da sensibilização? Primeiro, existe uma exacerbação dessa reação inflamatória por esses neuropeptídeos locais, né? E esses neurotransmissores no local causam essa sensibilização das fibras aferentes primárias, aquelas que estão lá na periferia, que estão captando esse estímulo, né? E essa nocicepção, aquele machucado, vamos dizer assim, ele é necessário para iniciar e causar facilitação lá no corno posterior da medula, né? Existe o machucado, existe o nervo que leva, né, falando do ponto de vista bem simples, para o corno posterior, e essa nocicepção ela é importante para esse primeiro estágio. Só que o aumento dessa aferência lá no corno posterior da medula, né, esse bombardeamento pela cronificação,
pela perpetuação, pela não intervenção terapêutica nessa síndrome dolorosa miofascial e, consequentemente, a cronificação, vai causar alterações plásticas, vai causar alterações estruturais do ponto de vista de neurônios no corno posterior dessa medula. E por que que a dor crônica é algo muito difícil de se tratar? Porque depois de instalada essas alterações, muitas das vezes a aferência, o machucado que nós falamos, ela já não é mais necessária para a manutenção do quadro. Então, assim, um exemplo prático. Paciente que tem uma dor glútea, por exemplo. Aquilo, uma dor glútea por conta de uma alteração postural, uma tendinite maltratada, enfim. E o paciente tem alguns vícios posturais que vai sendo levado ao longo de anos. Aquilo não tratado, esse bombardeamento dessa nocicepção, desse machucado do músculo, dessa distensão, dessa tendinite, bombardeando o corno posterior da medula, ele causa essas alterações plásticas que, às vezes, mesmo você resolvendo o fator, né, que gerou a gênese dessa dor, por conta dessa alteração plástica, um quadro de dor já está instaurado, já em nível medular, eventualmente até em nível central, que aí é o último estágio, como a gente vai ver nos diapositivos a seguir, sendo que o machucado inicial já nem é mais necessário para a perpetuação desse ciclo. Então, assim, dor e dor crônica é algo que, do ponto de vista médico, do ponto de vista de avaliação do paciente, do ponto de vista de tratamento adequado, e para isso, obviamente, que a responsabilidade de tratamento não é só do médico, é da equipe médica, tem que ser combatida e tem que ser identificada à luz desse problema aqui que eu estou apresentando. Existem pessoas que têm dores crônicas que não sensibilizam centralmente? Existem. Existem pessoas que têm uma tendência para sensibilização mais rápida do que outras, ou seja, o machucado por menos tempo já cronifica a dor e já sensibiliza? Existem. E aí entra a variação individual de cada ser humano em relação a essa parte neurológica, a neuroplasticidade, questão de sensibilidade a esses neurotransmissores. Mas o termo sensibilização para a gente, ele é importante. Esmiuçando um pouquinho mais essa questão da projeção dos nociceptores, né, da área de captação e da área de referimento de dor, né? Então, o que acontece? Esse estímulo constante, esse bombardeamento, ele começa a abrir algumas conexões, isso dos nociceptores, que antes estavam inativas, né? E aí, ao longo do tempo, né, vai se abrindo essas conexões, vai se ativando outros e outros e outros nociceptores, vai sensibilizando aqueles nociceptores que responderam primariamente, e isso pode levar a um quadro de alodínia e hiperalgesia. Alodínia e hiperalgesia, dor desproporcional ao estímulo realizado àquele paciente, né? Ou estímulos que não são dolorosos passam a ser dolorosos e às vezes extremamente dolorosos naquele paciente que existe, cujos os nociceptores estão mais facilmente excitáveis. Então, assim, um exemplo é o tocar de um tecido de uma roupa, ou o tocar do lençol no paciente. Uma coisa extremamente corriqueira, não é um estímulo doloroso, mas se o paciente tem essa perversão da captação do impulso, passa a ser um estímulo extremamente doloroso, eventualmente até excruciante. E aí, nesse momento também, começa a ocorrer a expansão desse campo nociceptivo, né? Outros nociceptores da vizinhança vão começando a ficar ativo, ficar ativo, ficar ativo. E aí começa a existir aquelas alterações aí, manifestações de sensação em padrões bizarros, que aí já não segue nem mais a parte de mapas miofaciais, eventualmente pode ter na sensibilização central
alguma relação com dermátomos, mas às vezes são padrões aberrantes mesmo que você não consegue encaixar em alguma explicação anatômica. Anatômica eu digo neurológica ou miofacial. Mas essa cronificação, esse aumento de campo receptivo pode sim explicar, né, os padrões chamados padrões aberrantes. Vamos passar por uma sequência de eventos, e aí eu agradeço a minha professora, a doutora Marta Imamura, na verdade, esse é um diapositivo dela, né, para ficar bem visual, para a gente uma história, um filme triste, uma história triste de algo que pode acontecer. Digamos que tem um paciente que sempre que sentava usava uma carteira grande no bolso de trás e aquilo ficava comprimindo o glúteo mínimo e a pessoa tem um ponto gatilho ali no glúteo mínimo, né? E ele vai não ligando para aquele ponto gatilho, vai cronificando, não muda, não faz tratamento medicamentoso, não faz tratamento fisioterapêutico, não muda hábitos de vida, não muda hábitos posturais, e ao longo do tempo o que acontece? Existe a ampliação do campo desses receptores de dor, né, por uma sensibilização até então periférica, ainda está na periferia do corpo, são ativações de receptores adjacentes àquele problema inicial. E aí, com o passar do tempo, ele vai fazendo o quê? Bombardeando, né, os receptores que levam até o corno posterior da medula espinhal, e essa dor passa a ter uma abrangência maior. Aí a gente já está entrando numa segunda instância, a gente já não está mais falando de uma sensibilização periférica. Nós já estamos falando de algo que está chegando em nível medular, né, no segundo neurônio do corno posterior da medula. E quando sensibiliza esse corno posterior, aquelas alterações plásticas passam a aparecer já no corno posterior. Aí começa a haver o que a gente chama de sensibilização central, né, que é a sensibilização segmentar espinhal. O termo em inglês é Central Sensitization, né, que é, pela alteração plástica no corno posterior da medula, a pessoa pode ter a dor que começa a irradiar no padrão daquele dermátomo que está sendo bombardeado. No caso do glúteo, a gente está vendo o dermátomo de S1, L5 ou S1. Então, a pessoa pode começar a ter uma dor irradiada nesse padrão de L5, S1, e que muitas vezes pode confundir com por exemplo, um pinçamento nervoso radicular motivado por uma hérnia de disco nesse nível L5, S1. E aí a pessoa tem uma dor glútea, faz uma ressonância magnética, não tem nenhum motivo mecânico, anatômico nessa coluna para ter essa irradiação, mas ela tem, e é muito preciso a irradiação seguindo um padrão de dermátomo. E isso vai se ampliando, né? Vai seguindo o padrão de S1, vai causando alterações no miótomo, né? O que eu quero dizer com alterações no miótomo? Pode causar alterações de funcionamento muscular, inclusive, da musculatura de responsabilidade dessa raiz nervosa no ponto que está sendo bombardeado lá na coluna. E, eventualmente, se for algo até mais alto, pode sentir sintomas de alteração funcional do próprio esclerótomo, não só a parte muscular, pode ser a parte visceral também. E aí o último caso, que felizmente é extremamente raro da gente ver, mas existe, é a sensibilização, o último estágio da sensibilização, que é a sensibilização talâmica, lá em cima, que é dor generalizada, a falência do sistema supressor de dor, e aí a pessoa passa a ter dor, né, no corpo inteiro. Então, motivada por um bombardeamento dos nociceptores do corno posterior da medula em cima de um quadro que não foi adequadamente identificado e tratado. Quem tem isso não é quem quer, é quem pode. Tá? Não são todas as pessoas que chegam num ponto desse, mas existem pessoas cuja sensibilidade, né, cuja a estrutura de neurotransmissores e a estrutura
de neuroreceptores propiciam. Então esse seria o que eu brinquei aqui, um filme triste, a história é triste, porém real, existe. Então é extremamente importante a correta identificação e o pronto tratamento. E alguns fatores desencadeantes, por exemplo, né, ou perpetuantes da síndrome dolorosa miofascial, eu citei a título anedótico uma carteira no bolso de trás, mas normalmente existe um estresse mecânico, né? A pessoa com uma má postura, uma movimentação repetitiva, alguma atividade em que ele usa uma cadeira inadequada, enfim, né? Um estresse mecânico em alguma estrutura musculotendina do corpo. Dismetria de membros inferiores é algo extremamente comum, né? A pessoa que tem um membro inferior mais alto que o outro acaba alterando a altura o equilíbrio e o alinhamento da bacia. Isso faz com que estresse de forma desigual o lado direito em relação ao lado esquerdo. Compressões musculares, o exemplo que eu dei da carteira, mas enfim, pessoas que carregam coisas muito pesadas ou deixam coisas pesadas, por exemplo, sobre a coxa por muito tempo, né? E sempre, isso é importante a gente esmiuçar na história clínica desse paciente, é uma sobrecarga nas atividades, no trabalho, alguma atividade desportiva, nas atividades domésticas. O paciente, né, que o termo em inglês que é weekend warrior, que é aquela pessoa que não faz absolutamente nada, está fora de forma, mas de fim de semana quer tirar o atraso e faz tudo que é atividade física, não tem uma estrutura muscular, um trofismo, um fortalecimento muscular competente para aguentar aquela atividade física, então essa sobrecarga também é um fator que pode ser tanto desencadeante como perpetuante da síndrome dolorosa miofascial. A postura, e aí eu comento também em relação ao livro da Travel e do Simons, que é de onde eu tirei essa imagem, também existem vários exemplos, nesse caso, por exemplo, a miofascial de antebraço, né? Onde pode dar a miofascial de antebraço? Na posição dormindo, né? A gente acaba perdendo o controle do nosso corpo, o punho pode dobrar, o braço pode ir para baixo do corpo, e aí vai da criatividade, né, da pessoa que está identificando isso, do profissional de saúde, em identificar e propor soluções. Aqui na imagem da direita até você vê, enfaixa o braço, já que você dobra o punho sempre, poxa, enfaixa o braço, né? Não dá, vamos pensar em outra coisa, como é que está o seu travesseiro? Então, essas coisas que frequentemente são relegadas a um segundo plano na anamnese, na investigação, na verdade são coisas de suma importância na história quando estamos falando de síndrome dolorosa miofascial. Que mais que a gente pode citar aí? Além da questão postural, né, disso que nós já citamos, problemas nutricionais, então é importante a questão nutricional, falando de vitaminas, minerais, uso de substâncias de abuso, o álcool também está correlacionado positivamente na gênese ou na perpetuação da síndrome dolorosa miofascial. Alterações metabólicas, das quais as alterações de tireoide, tanto hipo quanto hiper, estão relacionadas positivamente. Diabetes, questões reumatológicas, como a gota, por exemplo, também elas têm uma correlação positiva ao aparecimento de síndrome dolorosa miofascial. Aspectos emocionais também, a coisa mais comum e até intuitivo de pessoas que não necessariamente são profissionais de saúde, é aquilo que a gente ouve. Olha, eu senti um estresse muito grande, eu estou vivendo um momento de muito estresse, eu sofri um trauma muito grande psicológico e eu levo tudo aqui para o meu trapézio, eu fico doendo o meu pescoço, a cabeça. Esses aspectos emocionais podem, sim, ser um fator desencadeante da síndrome dolorosa miofascial, dessa contratura muscular prolongada, por exemplo. E o sono também, né? O sono, a gente sabe que a privação de sono, e isso é uma característica pessoal, tem gente que precisa dormir mais, tem gente que precisa dormir menos, e hoje em dia a gente sabe que a privação de sono afeta virtualmente todos os sistemas do nosso corpo, e o sistema músculo-esquelético não é diferente. A privação de sono, a qualidade do sono degradado também é um fator de gênese ou de perpetuação da síndrome dolorosa miofascial. Então, questões em relação ao sono do paciente
são importantes também. Você dorme bem? Como é que você acorda? Acorda com dor muscular? Né? Dorme pouco? Fica acordando durante a noite? Acorda cansado? Será que tem uma apneia? Será que tem alguma outra questão que não está deixando essa pessoa dormir? Isso é importante, eventualmente, até a referência para profissionais que sejam mais capacitados, às vezes, do que eu para tratar esse problema, porque o correto, efetivo e duradouro tratamento de uma síndrome dolorosa miofascial passa também pela boa qualidade do sono. Aí, bom, falei de tratamento, vamos entrar agora nessa questão de tratamento, mas antes de falar do tratamento, o que é mais importante? O diagnóstico correto. Nos diapositivos anteriores, nos últimos minutos, a gente se ateve bastante a essa questão do diagnóstico, e isso frequentemente eu converso com médicos, e mesmo médicos que tratam dor, para eles o campo de síndrome dolorosa miofascial é algo até certo ponto desconhecido. Então o conhecimento, o estudo, a propedêutica e o diagnóstico preciso vai impactar naturalmente no tratamento. Quantos pontos miofasciais essa pessoa tem? Existe mais de uma localidade? É localizado, não é localizado? Que estrutura que eu vou, que estratégia que eu vou usar para abordar esse tratamento do paciente? Depende do local. Tem mais de uma fonte, tem mais de um fator causal, né? E também, assim como eu falei bastante sobre o conhecimento para o diagnóstico correto da síndrome dolorosa miofascial, é importante saber as outras causas que podem também entrar aí como diagnóstico diferencial, podem entrar como fatores confundidores de uma miofascial. Uma coisa muito comum é a gente aprende uma coisa nova e aí tenta encaixar todos os sintomas naquele diagnóstico que eu sei ou que eu estou entusiasmado. Não, não é assim. É importante ter uma visão imparcial e conhecer as possíveis diagnósticos diferenciais. No caso da síndrome dolorosa miofascial, estamos falando de radiculopatia, né, pensamentos de raízes nervosas, por isso é importantíssimo saber como fazer um exame neurológico completo no paciente, vai ser motivo de uma conversa nossa adiante no curso. Conhecer os dermátomos, as áreas representativas de cada dermátomo também, para diferenciar uma miofascial de uma radiculopatia. Outro diagnóstico diferencial, por exemplo, tendinites, tendinopatias, né, podem confundir a gente. Fraturas por estresse, por exemplo, né, aquelas linhas, traços de fratura, às vezes podem dar uma dor um pouco mais difusa e confundir a gente, né? Então o aspecto ósseo é sempre importante ser levado em consideração localmente ou à distância, no caso de uma miofascial. E eventualmente dores viscerais também, né? Lembrar que o que dói não é só músculo e tendão, né? Tem essas estruturas que nós já falamos, osso, nervo, tendão, mas também vísceras, né? Então, o conhecimento de uma propedêutica, pelo menos básica, né, visceral, abdominal, uma anamnese voltada a isso, fatores que nos levem a pensar em alterações viscerais, é de suma importância no diagnóstico diferencial da síndrome dolorosa miofascial também. Enfim, sei que esse paciente tem síndrome dolorosa miofascial, fechei o diagnóstico, como que eu penso no tratamento? O bom senso fala para a gente que todo e qualquer tratamento, não em miofascial, mas em medicina no geral, né, não só em miofascial naturalmente está nesse contexto, a gente usa uma escada crescente de complexidade, do mais simples para o mais complexo. Não é uma doença fatal, então não é uma coisa que a gente já tem que partir para procedimentos mais invasivos ou de maior risco. Então a gente começa sempre com a parte mais conservadora, das quais os tratamentos não farmacológicos, como por exemplo, cinesioterapia, né, fisioterapia, técnicas de relaxamento, por exemplo, uma técnica de relaxamento é a ativação do antagonista. O que é ativação do antagonista? Eu tenho aqui o meu bíceps, quando eu ativo o meu bíceps, eu relaxo o meu tríceps. Digamos que eu tenho uma síndrome miofascial e eu quero relaxar o meu tríceps. O que eu posso fazer? Ativar, né, fazer força no meu bíceps, porque existe esse relaxamento reflexo de que a ativação do agonista relaxa o seu antagonista. Então é uma técnica, por exemplo, de localizar e ativar o músculo antagonista daquele que existe a síndrome dolorosa miofascial.
para ter um alívio. E isso até é passível de você ensinar o paciente, dar uma ferramenta para esse paciente, ter algo a mais para ser feito num ambiente domiciliar. As massagens, né, as manipulações físicas dos ponto-gatilhos também são de uma efetividade interessante. Os meios físicos, calor, frio, também podem ajudar. E uma coisa que gosto de orientar os pacientes é o alongamento a cada hora na fase aguda. Né? Apareceu aquela síndrome dolorosa miofascial, paciente com uma dor importante, radiação, localizei o músculo, então olha, essas primeiras 48, 72 horas, a cada uma hora, para o que você está fazendo, se você está no computador, para, e vamos fazer esse tipo de alongamento voltado para o músculo que está ativado na síndrome dolorosa miofascial. E o que a gente pode usar de medicamentos? Né? Analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais, de maneira geral, acaba sendo usado até. Né? Os opioides, existe uma grande discussão aí na literatura. Hoje em dia, à luz da evidência, da melhor evidência, hoje, é tentar segurar o uso de opioides nessa síndrome dolorosa miofascial. Porque ela causa uma neuromodulação e ela, apesar de poder causar um alívio momentâneo e mais rápido, ela pode propiciar uma sensibilização através de uma neuromodulação, abertura de outros nociceptores e propiciar a cronificação dessa dor. Então, os opioides foram muito usados, mas hoje em dia a gente tenta segurar um pouquinho. Existem os relaxantes musculares também, ciclobenzaprina acaba sendo mais usado, né? E os antidepressivos tricíclicos também podem ser usados, até já pensando muito mais numa ação neuronal, né? Naquele bombardeamento dos nociceptores, daquela condução desse impulso para o corno posterior da medula, tentando neuromodular e tentando cortar o mal pela raiz. Eventualmente, antidepressivos tricíclicos podem ser usados com cautela, não são medicações isentas de efeito colateral, como nenhuma é, mas aí no contexto de um acompanhamento médico pode ser também usada. Do ponto de vista de procedimento, né, existe o famoso agulhamento. Né? Agulhamento, o que você fez para tratar? Fiz o agulhamento de ponto-gatilho. O agulhamento, existem algumas modalidades. Basicamente, eu posso fazer o agulhamento seco, porque o efeito mecânico da introdução da agulha, ele pode soltar, e ele ajuda a soltar aquele encapsulamento que nós vimos, que é causado, né, pelas alterações vasculares locais. E esse estímulo, essa agressão, né, física pela agulha, uma agressão controlada, ela pode ajudar a melhorar a circulação local, dar um reset nessa região para que o corpo traga elementos de regeneração tecidual para tentar quebrar esse ciclo. Então, o agulhamento seco, eventualmente com uma agulha mais calibrosa ou até com agulha de acupuntura, ela pode ser feita, né, com o seu grau de sucesso bem documentado. Eu posso querer causar uma alteração física um pouco maior, né, um descolamento das fibras dessa região onde existe o encapsulamento, onde existe o ponto-gatilho, porém sem ser medicamento. Eu coloco uma solução mais inerte, uma solução salina, para eu adicionar a minha lesão mecânica da agulha a uma distensão pelo líquido que eu coloco lá. Então, também é descrito na literatura o agulhamento com solução salina. Eu posso também fazer o agulhamento, isso é bem descrito, com anti-inflamatório, e das pesquisas aí, confesso que são mais antigas, o diclofenaco acaba sendo usado, mas aí com as ressalvas de que eu estou fazendo uma injeção intramuscular de anti-inflamatório, então existe uma absorção sistêmica dele, né? E também medicações anti-inflamatórios não hormonais acabam no uso crônico, né, levado ao cabo de muito tempo, sendo um dos principais causadores de insuficiência renal. Então, na minha prática pessoal, não gosto de fazer, né, mas existe descrito e com a sua efetividade. Porque aí eu adicionaria o efeito mecânico do agulhamento, mais o efeito mecânico do líquido, mais o efeito farmacológico do anti-inflamatório.
E o que costuma se usar mais nos agulhamentos de ponto gatilho costumam ser os anestésicos locais, né? E aí vários anestésicos, a procaína, a lidocaína, a bupivacaína, a marcaína. Eu costumo usar a lidocaína 1%, né, sem vasoconstritor. E se vocês virem, entre parênteses, a ação da medicação, não é uma ação muito prolongada, né, de 1 hora a 1 hora e meia. Na experiência, e totalmente fora das evidências, né, mas o que a gente vê no dia a dia do consultório, pelo menos para mim, eu gosto de, em certos casos e em pontos que estão muito dolorosos, usar a lidocaína, não porque a lidocaína cause uma neuromodulação importante no local, mas sim para causar uma melhora do paciente já mais precoce, mais imediata quando do agulhamento. Eu faço meu agulhamento, eu tenho a questão mecânica, eu injeto a lidocaína, eu tenho a questão mecânica do líquido lá dentro, desse encapsulamento, desse ponto gatilho, e existe a ação do anestésico que vai fazer com que esse paciente tenha um conforto maior logo no pós-procedimento. O agulhamento seco, em algumas pessoas, causa um dolorimento importante. A pessoa às vezes fica até o dia seguinte, né, para sentir a melhora. Às vezes ele sai até pior do que entrou com o agulhamento seco, porque é um ponto dolorido, né, um ponto doloroso, que você vai lá e faz um estímulo nociceptivo, mecânico, terapêutico, mas ainda assim é um estímulo nociceptivo numa região sensível, né, numa região machucada, vamos assim dizer. E aí é só a questão de técnica, né, do ponto gatilho, como é que a gente faz esse agulhamento. Localizamos, né, por palpação cuidadosa o ponto gatilho, né, o ponto que deflagra a dor à distância, e a minha agulha entra direto no interior desse ponto gatilho e vai ser o primeiro qual eu vou abordar. E aí eu abordo, um desenho esquemático é muito fácil, no ser humano vivo, na musculatura, isso é extremamente difícil. Mas, de maneira geral, para tentar sistematizar o raciocínio, a gente faz 0,2 ml, no meu caso de xilocaína 1%, dentro do ponto gatilho. Depois eu progrido ainda mais a minha agulha para aquela região da banda tensa adjacente ao ponto gatilho e faço mais uns 2 pontos, e aí coloco 0,1, não preciso colocar a mesma dosagem. Depois eu volto um pouco a agulha, faço também anteriormente ou superficialmente ao ponto gatilho mais 0,1 ml lá de xilo, e aí eu faço um leque, mais uns 3 ou 4 pontos lateralmente, seguindo aquela região da banda tensa para um lado e sigo para o outro. Essa seria a técnica clássica, é o jeito que a gente faz lá embaixo no ambulatório para agulhar o ponto gatilho. Existem outras técnicas descritas, mas em termos de sistematização, usando esse tipo de técnica, a gente aborda mecanicamente o ponto gatilho, né, coloca o anestésico dentro do ponto gatilho, aborda mecanicamente a banda tensa também, né, aborda um pouquinho a musculatura adjacente, e com isso você acaba tratando todos os componentes que formam aí essa síndrome dolorosa miofascial. Quais são as complicações? Eu estou injetando, eu estou colocando uma substância exógena no corpo de um indivíduo, então eu tenho a responsabilidade e de antemão eu tenho que conhecer os riscos, né, porque os benefícios foi aquilo que nós falamos até agora. Então, quais são as possíveis complicações? Complicações diretas do agulhamento, da lesão mecânica da agulha penetrando o músculo do paciente. Hematoma, né, pegar algum vaso sanguíneo inadvertidamente. Reações vasovagais, que elas costumam aparecer principalmente no agulhamento de cintura escapular do paciente. Então, assim, importante tomar cuidado com os agulhamentos que às vezes a gente faz na posição sentada. Pode-se fazer? Pode. Às vezes no trapézio a gente acaba fazendo, sim, acaba fazendo. Mas tenha sempre um plano de que, se o paciente começar a ter uma síncope, a ter uma reação vasovagal, a perder os sentidos, você tem que ser rápido para colocar esse paciente no chão, levantar as pernas, né? Então é algo que você tem que ter em mente. Ou, se o paciente às vezes fala, né, aquele paciente, não, quando eu vou tirar sangue, quando eu tomo injeção eu desmaio, e você está numa situação de agulhamento de ponto gatilho, para evitar surpresa, já faz com o paciente deitado na maca.
A gente está penetrando a pele, então a infecção pode acontecer. Então, obviamente, que não precisa de um centro cirúrgico, mas você precisa limpar bem a pele desse paciente. Essa agulha tem que estar estéril, não pode ter contato da agulha com superfícies contaminadas, com mão, nada disso, para evitar uma infecção, né? Nesse caso de infecção, você levaria diretamente para o músculo, né? Uma bactéria. Trauma local, né? Pelo agulhamento e aquele dolorimento. Dependendo da região e do desconhecimento anatômico e da técnica correta. Pneumotórax é difícil de haver, é difícil, mas existe a descrição na literatura e por isso ele está aqui para a gente lembrar. E especificamente dos anestésicos. O que os anestésicos podem causar, né, de efeitos adversos? Síncope, alteração da frequência cardíaca, né, taquicardia, apneia. Então, assim, estou falando de risco de bula, né? Então, poxa, pode ter uma baita reação alérgica? Pode. Seria uma tragédia total? Seria. Já aconteceu comigo, batendo na madeira? Não. Mas é importante saber que é um risco, extremamente pequeno, mas é um risco. Assim como parada cardíaca, convulsão, né? O risco acaba sendo maior se você inadvertidamente acabar introduzindo um anestésico dentro da corrente sanguínea do paciente. E se a gente usar anestésicos de longa ação, ou eventualmente com vasoconstritores, pode-se causar uma necrose muscular, e isso é descrito na literatura. Então, sempre o anestésico, a escolha do anestésico correta e adequada. Repito, na minha prática, xilocaína 1% sem vasoconstritor. E como a gente trata a síndrome dolorosa miofascial quando já há a sensibilização central, quando já há aquela irradiação da dor, né, no dermátomo do paciente? E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para falar do exame físico na sensibilização central. Como que a gente diagnostica a sensibilização central? A gente faz o teste do pinçamento e rolamento. Paciente, digamos, naquele exemplo de que há uma dor, uma miofascial de glúteo, que começa a irradiar perna abaixo. A técnica do pinçamento e rolamento, o que nós fazemos? A gente pega uma dobra de pele do paciente e aí a gente pinça e vai rolando, né? Pinça e vai rolando toda a circunferência desse membro do paciente. E o que o paciente refere? Um dolorimento normal do beliscar, mas quando chega naquele dermátomo de representação do local daquele músculo, do corno posterior da medula, onde tem a aferência daquele músculo que está com miofascial, se o paciente referir uma dor exacerbada naquele dermátomo, na hora que você está rolando, né, sobre a pele solta do paciente, se houver alterações neurovegetativas, né, se aparecer uma vermelhidão muito importante, até um edema às vezes, que me faz o trajeto desse dermátomo, isso é um forte indicativo de que já existe a sensibilização central. Eu estou fazendo o teste do dermátomo desse paciente e está sendo positivo nesse teste do pinçamento e rolamento. Isso é uma manobra propedêutica que normalmente nós não aprendemos na faculdade de medicina nos 6 anos. Então, é importante, pensando em miofascial, ter no nosso arsenal diagnóstico, né, de técnicas diagnósticas, de testes diagnósticos, esse pinçamento e rolamento para avaliar a ativação ou não do dermátomo. Dermátomo ativado, opa, esse processo parece que está mais crônico, com uma ativação da sensibilização central. E aí, além do tratamento local, né, por exemplo, que nós falamos, conservador, eventualmente medicamentoso, eventualmente aí já entrando para os procedimentos, o agulhamento de ponto gatilho, conforme os diapositivos anteriores, quando há a sensibilização central, eu posso lançar mão de uma técnica, né, que leva o nome do mesmo idealizador do algômetro, né, o Dr. Andrew Fisher, que é técnica de Fisher, ou bloqueio paraespinhoso de Fisher, né, ou bloqueio paraespinhoso, se você quiser abolir o epônimo, né.
qual que é a ideia? É o bloqueio anestésico do ramo primário posterior, né, para tentar bloquear essa informação que vem sendo trazida por essa raiz nervosa, que capta a informação dolorosa de onde tem a miofascial, para tentar competir com esse estímulo, tentar dar uma bagunçada nessa chegada no corno posterior da medula e tentar alterar essa percepção aferente através da injeção de anestésico. Vamos deixar um pouco mais claro como é que funciona isso. Bom, o ramo dorsal é um ramo que sai da raiz nervosa, né, e ele acaba sendo subdividido na porção medial e na porção lateral. Isso daqui a gente está vendo um corte da nossa coluna, acaba sendo aqui, a gente vê uma costela, acaba sendo a coluna torácica, mas para fins de raciocínio acaba sendo a mesma coisa para a gente. Tá? Então, para eu atrapalhar essa condução que vem pela minha raiz nervosa, o que eu posso fazer? Um procedimento de introdução da agulha paraespinhosa em direção à lâmina, né? Um agulhamento um pouco mais profundo, onde eu injeto o meu anestésico bem perto da entrada da raiz nervosa, pegando os ramos mediais, os ramos laterais aqui desse ramo primário posterior. E a ideia desse bloqueio, né, do bloqueio de Fischer, é eu atrapalhar, eu competir, eu alterar a chegada dessa nocicepção até o corno posterior da medula. Então, é algo no arsenal terapêutico muito importante, né, para a gente associar ao tratamento periférico da síndrome dolorosa miofascial. Eu abordo o meu ponto gatilho, eventualmente eu agulho esse meu ponto gatilho, mas se eu localizei, num caso mais crônico, num caso mais acentuado, uma sensibilização central, aí eu posso proceder à técnica de Fischer, esse bloqueio paraespinhoso, para tentar neuromodular e tentar competir com esse estímulo. Tá? Então, em resumo, né, os pontos gatilhos, eu vou deixar aqui na tela só o resumo, não vale a pena a gente se estender um pouquinho mais aqui na explicação. Mas o que eu queria chamar um pouquinho a atenção é nesse diapositivo no plano de tratamento da síndrome dolorosa miofascial. Porque um fator de extrema importância é esse aqui do nosso canto esquerdo, evitar o imobilismo. Né? Existe ainda muito arraigado na nossa cultura a questão do está doendo, fique em repouso. O está doendo e fique em repouso é uma coisa complicada. Assim como complicado também está doendo, finja que não está acontecendo nada e vai para a academia e faça mais pesado ainda. Isso também é um contrassenso. Mas a movimentação, ela é benéfica. Ela é benéfica para melhorar a movimentação desse músculo, ela é benéfica para a circulação como um todo, para que se traga elementos de regeneração tecidual. Então, assim, é importante que o paciente mantenha-se ativo dentro do limite dele. Né? E é importante também, no tratamento, avaliar, né, os vários aspectos, né? As tensões musculares, os pontos gatilhos, os pontos dolorosos, fazer uma avaliação técnica minuciosa desse paciente. Porque se a gente não tem o diagnóstico correto, a gente não consegue instituir a terapêutica correta. E aí uma coisa que muitos perguntam, né, durante essa aula de síndrome dolorosa miofascial, sempre tem alguém que já ouviu falar ou que já traz uma série de dúvidas que confundem. Qual é a diferença de miofascial, de síndrome dolorosa miofascial e fibromialgia? Fibromialgia é sinônimo de miofascial? É a mesma coisa? Não é. Não é. A fibromialgia é uma entidade totalmente diferente de síndrome dolorosa miofascial. A síndrome dolorosa miofascial, ela é regional. Pode ter mais de um local? Pode, mas ela não é generalizada, assim como é a fibromialgia.
Então, a miofascial ela é muito mais local, acometendo 1 ou 2 grupamentos musculares. Quando existe a generalização, isso já fala muito mais a favor, né? A generalização da dor muscular, dos tender points, né? Dos pontos dolorosos, isso já fala muito mais a favor da fibromialgia. E na fibromialgia existem muito mais a presença dos pontos dolorosos do que na miofascial, onde existe a presença de pontos gatilho. Quer dizer que na fibromialgia não pode ter ponto gatilho? Pode, para confundir mais as coisas. Alguém que tem fibromialgia pode ter uma miofascial? Pode. Tá? Mas a miofascial não define a fibromialgia, pelo contrário. Tá? A miofascial, como a gente falou ao longo dos diapositivos anteriores, ela pode ser crônica ou pode ser aguda. Tanto melhor se a gente localizar, né, se diagnosticar e tratar na forma aguda. Mas ela pode ser crônica também. Enquanto a fibromialgia, por ocasião do diagnóstico, normalmente o paciente já passou em tanto médico que ela já vem crônica. Então, o caráter crônico da fibromialgia é uma fisiopatologia diferente da miofascial e existe a cronificação do processo. Se é aguda, não existe pessoa, olha, eu tinha fibromialgia e aí eu fiz um agulhamento e melhorou. Não. A síndrome dolorosa miofascial ela costuma ter um bom prognóstico, desde que bem diagnosticada e corretamente tratada. A fibromialgia já é um prognóstico muito mais reservado. A gente fala muito mais em controle, em melhora de qualidade de vida do que resolução da fibromialgia. A miofascial, ela é possível sim de você fazer uma abordagem do ponto de vista terapêutico localizada. Eu consigo abordar aquele músculo e resolver a miofascial. Obviamente que eu tenho que fazer mudanças de estilo de vida nesse paciente para que ela não volte a ocorrer. Mas eu posso fazer do músculo especificamente uma abordagem localizada. Na fibromialgia, como é uma questão generalizada, para eu ter um sucesso, eu preciso de uma abordagem terapêutica ampla, que lance mão não só de técnicas medicamentosas, como também um suporte de uma equipe multidisciplinar, né, para dar o correto tratamento e o encaminhamento a esse paciente. De maneira muito geral e até simplória, né, principalmente aos olhos de quem trabalha com fibromialgia, a gente pode colocar a fibromialgia como sendo um limiar de dor reduzido, né, geral aos estímulos. É comum, é extremamente comum alguém inadvertidamente, e no afã de tratar um paciente com miofascial, pegar um paciente de fibromialgia, diagnosticar erroneamente como miofascial, fazer alguns agulhamentos e ser terrível. O paciente sofrer muito, piorar muito a dor, aparecer dores outras. Né? Por quê? É um procedimento mecânico, até certo ponto você faz uma lesão tecidual, né, uma nocicepção, para tratar um ponto gatilho. Só que numa fibromialgica, esse estímulo doloroso é capaz de deflagrar uma resposta muito mais generalizada, e aí a gente volta lá no início da apresentação, com sofrimento exacerbado, além da dor local. Né? Então, são entidades muito diferentes e os pontos-chave, ao meu ver, que as diferenciam são esses aí que estão na tela. Bom, em termos introdutórios, essa era a mensagem da conversa de hoje. Eu espero que tenha sido, de certa forma, elucidativo, que tenha acrescentado ao arsenal diagnóstico e ao arsenal terapêutico de quem for assistir. E eu concluo convidando vocês para assistirem as próximas aulas, os próximos temas, que vão ser abordados aí sim, depois desse tema de agora introdutório, mais a questão de coluna vertebral de acordo com o escopo do curso. Me despeço de vocês, agradeço a oportunidade e até uma próxima.